A microfone aí, Freitas. Amém, igreja? Bom dia, gravando agora. Pois bem, irmãos, estamos aí no capítulo 5 de Mateus, o Sermão do Monte. Eu não sei se os irmãos sabem, o Sermão do Monte começa no capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7. Tá bom? Então, capítulo 5 até o final do capítulo 7 é o Sermão do Monte, onde Cristo passou ali, irmãos, uma mensagem que até os incrédulos, ateus hoje em dia, gostam de ler o Sermão do Monte. O próprio Gandhi, né? Ele lia muito o Sermão do Monte, porque era algo inspirador, algo que confrontava a vida das pessoas, e eu estava lendo, ele lia. Outras pessoas também, não ligadas ao cristianismo, leem Sermão do Monte, porque é uma mensagem assim muito edificante. Pois bem, o Sermão do Monte, a gente pensa que foi em algumas horas ali que Jesus sentou e falou. Segundo o D.A. Carson, que é um especialista no Novo Testamento, né, um comentarista, escritor de livros, ele comenta que o Sermão do Monte provavelmente durou ali uns 3 dias. Então ali foi tido até como um retiro espiritual, onde Jesus começou a ensinar aos discípulos, né, a sua mensagem, porque ali estava no início do ministério de Jesus, onde Jesus estava começando o ministério. Então Mateus, ele estava relatando ali o início do ministério de Jesus. João Batista estava preso, e quando João Batista ficou preso, Jesus, na Galileia, começou ali o seu ministério, e em Mateus 4,17, se eu não me engano, fala que Jesus começou a sua pregação. E qual que era a pregação de Jesus? Ele falava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem que João Batista pregava. E ali em Cafarnaum, na região ali, Jesus começou o seu ministério, os seus ensinamentos, a pregar, a evangelizar. Os milagres começaram ali em Cafarnaum. E Mateus, como nós já falamos na primeira lição, né, que nós fizemos aqui, Mateus era judeu, era cobrador de impostos, se converteu ao cristianismo, começou a seguir Jesus. E Mateus está escrevendo isso aí, está escrevendo este livro, aproximadamente ali, irmãos, mais ou menos assim, 30 anos, vamos dizer assim, após a morte de Cristo. Então ele já tinha muita bagagem, muito conhecimento, e ele estava passando para os judeus convertidos e os que estavam chegando, lógico, instruído pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo o livro que hoje faz parte da nossa Bíblia aqui, um livro inspirado. E os irmãos podem notar, não sei se os irmãos perceberam, que Mateus, ele tenta todo o tempo ligar o que ele escrevia com o que os profetas do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, diziam sobre quem ia ser o Messias, quem era o Messias. Então, todo o tempo ele tenta ligar. Isso nós já vimos nas primeiras lições. Porque Mateus usa muita frase, como dizia o profeta, assim dizia o profeta, enfim. Então, ele sempre relatava. E Mateus, agora no Sermão do Monte, ele procura fazer um link, uma ligação. Não sei se os irmãos reparam, Jesus subiu ao monte e começou a ensinar o povo. Quem também no Antigo Testamento subiu no monte e recebeu as leis de Deus para ensinar o povo? Moisés, não é verdade? Moisés, ele subiu ao monte, recebeu as leis e trouxe para o povo. E Jesus, e Mateus, ele tenta todo o tempo fazer uma ligação junto ao povo, junto a Jesus, ligando Jesus com os ensinamentos de Moisés. Então, nós vamos ver no Sermão do Monte, não vamos entrar hoje, mas vocês podem ver nos capítulos 5 a 7, tem muito aquela frase, que Jesus falava assim: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo isso. E no final do Sermão do Monte,
o povo ficou admirado. Por quê? Mateus 7, 29, quando Jesus terminou o Sermão do Monte, a multidão falava assim, nossa, ele ensina com autoridade, diferente dos escribas. Por quê? Porque Jesus falava, olha, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo assim. Eu não, lógico, a gente não tem essa autoridade, né? Ler as escrituras e falar, ó, está vendo o que foi dito aqui? Eu porém vos digo assim. Não, a gente sempre fica em cima da Bíblia, não é isso? Se dirige, se guia, porque é nosso livro de fé e prática. E assim, Jesus, ele mostrou ao povo a autoridade que ele tinha perante a multidão. E, só voltando um pouco a Moisés, nós podemos ver que tem muita ligação, né? Podemos dizer que tanto Jesus como Moisés, eles foram vítimas de tentativa de assassinato quando crianças, não foi isso? Tanto Jesus quanto Moisés, eles jejuaram 40 dias e 40 noites. Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites, antes de receber a lei lá no monte. Tanto Jesus quanto Moisés, eles tinham uma missão redentora. Ou seja, Moisés foi escolhido para libertar o povo do Egito. E Jesus, ele liberta o povo dos seus pecados. E até hoje é assim. Tanto Jesus quanto Moisés, eles fizeram muitos milagres, muitos sinais. Então, a todo tempo, Mateus tenta fazer aí uma ligação, mostrando aos judeus que tinha muita reverência a Moisés e a Abraão, que Jesus realmente era o prometido, o Messias prometido. Então, por isso que a gente prestando atenção, vendo, lógico, Mateus instruído pelo Espírito Santo, escrevendo o seu livro e fazendo essa ligação e mostrando que Jesus realmente, ele é da linhagem de Davi, como as Escrituras falavam que tinha que ser, e ele também era da descendência de Abraão. E ele, apesar de ter toda essa relação com Moisés, em Hebreus 3 fala que Jesus é maior do que Moisés, não é isso? Então, Mateus estava mostrando todo o tempo essa ligação entre eles nas Escrituras. Irmãos, o Sermão do Monte também, ele vai mostrar para a gente a ética do reino de Deus. A ética. Os irmãos aqui vão falar das bem-aventuranças, né? Da importância, mas tudo tem a ética que está por trás disso aí. Quando Moisés recebeu as leis, era fácil o povo cumprir? Era fácil obedecer? Não era. Quando você lê as bem-aventuranças, se não for pela graça, a gente também não consegue. Então, nós vamos adentrar aí um pouquinho na bem-aventurança. Eu vou ler só Mateus 5, versos 1 e 2. Mateus 5, verso 1 e 2, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, até aqui, duas coisas aqui. Tinha a multidão sempre estava presente, né? A multidão em volta de Jesus, mas quando ele assenta, ele começa a ensinar aos discípulos, que se aproximaram. Os discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar. Provavelmente, sim, a multidão deve ter ouvido, escutado, porque em Mateus 7, 29, diz que a multidão ficou admirada com a sua autoridade, como ele ensinava, mas Jesus, ele senta e começa a ensinar os discípulos que já estavam caminhando ali com ele. Interessante que Jesus tinha discípulos, mais adiante ele chama apóstolos, os 12, para andar mais próximo, e dentre os 12 ele tinha
3 mais próximos ainda: Pedro, Tiago e João. Então, a gente tem que ter também a gente sempre tem, né, alguns irmãos mais próximos, né, na igreja, que a gente anda mais próximo, caminha mais próximo, ora junto, chora junto. Isso é importante. Isso é importante. Mas, dando continuidade, passar a palavra para o Freitas. E ele vai... Tudo bom, Freitas? Tudo bem? Você está bem? Graças a Deus. Eu vi você saindo da igreja ontem, era 10h20 da noite. O que você estava fazendo na igreja ontem? Você também estava aqui, né? Nós estávamos aqui, né? Mas está bom. Bom dia, irmão. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Minha parte é mais simples, é uma escada para dar a verdadeira aula. Foi desafiado a falar o que é bem-aventurado. O que os irmãos acham que é ser bem-aventurado, né? Segundo... Oi? Quem falou? Feliz, mas eu não vi o rosto de quem falou. Feliz. Muito bem, irmãos. Segundo o dicionário, colaborando com a irmã, pessoas que têm prosperidade, que é próspero e afortunado. Uma pessoa feliz. Então, a gente poderia traduzir bem-aventurado aquele que, para feliz é aquele que, certo? E felicidade é algo que o ser humano busca muito, né? O ser humano, na realidade, ele é obcecado por ser feliz, não é? Todo mundo quer ser feliz. É uma busca constante do ser humano ser feliz. E o ser humano, ele busca a felicidade aonde, normalmente? Nas coisas do mundo, né? No dinheiro, na fama, no sucesso, na inteligência, nas viagens. As pessoas vão buscando ser feliz de várias formas. Salomão, por exemplo, que o pastor comentou aqui hoje, que é o mais de todos os sábios dos reis, ele, além de implantar aquelas coisas pecaminosas que ele implantou, ele também buscou a felicidade. E ele buscou a felicidade aonde? Em Eclesiastes 2, está escrito que Salomão buscou a felicidade na bebida, tomando todas. Ele buscou a felicidade na riqueza. Ele juntou riqueza buscando a felicidade. Ele buscou no sucesso, na fama, lá está no versículo 9. No sexo, ele buscou, nas mulheres, buscou felicidade. Mas no final de tudo, sabe o que ele encontrou? Ele falou assim: corri atrás do vento. Do vento. Aquela felicidade que ele buscou na bebida, na riqueza, nas mulheres, em tudo, ele foi bem-aventurado? Ele foi feliz? Não, porque ele estava correndo atrás do vento. Por que isso, irmãos? Porque o homem está se contentando com pouco, na realidade. Porque a verdadeira felicidade está em quê? Em ter proximidade com Deus e ter intimidade com Deus. A verdadeira felicidade não está nas coisas, mas está naquilo que Deus nos dá. Se o mundo tivesse escrito esses versículos das bem-aventuranças, o mundo com certeza teria escrito: bem-aventurados são os ricos, bem-aventurados são os que pisam para crescer, são os que fazem coisas para se autopromover, bem-aventurados são os que toma todas, que faz bagunça, que faz isso, faz aquilo, outro. Com certeza o mundo escreveria esse capítulo dessa forma. Mas, irmãos, para concluir a minha pequena escada que eu estou fazendo para ir dar a verdadeira aula aqui, a verdadeira felicidade não está na dádiva, mas está naquele que doa para a gente. A verdadeira felicidade não está na bênção, mas está no abençoador. A verdadeira felicidade não está nas coisas, mas está em Deus. O mundo está doente, irmãos. Infelizmente, o mundo está doente. Se a gente olha para o mundo está doente. Por que ele está doente? Porque ele está procurando no lugar errado. Ele não está procurando em Deus, naquilo que é a fonte da felicidade. O mundo está procurando a felicidade nas coisas do mundo, no meio, não no fim. E aí Eda vai passar para a gente quais são as verdadeiras bem-aventuranças. A irmã tem uma pergunta, por favor. Sim. Exato. Exatamente. A felicidade está no absoluto, que é Deus, a irmã comentou aqui, segundo Agostinho. E é real, a felicidade está no fim. O fim de todas as coisas são o quê? Deus. O Criador de todas as coisas é Deus. A felicidade do homem está em Deus. Todo homem tem um vazio. Se você chega numa tribo de um índio lá, o índio vai estar buscando adorar alguma coisa, porque ele tem um vazio, ele tem uma necessidade de Deus.
Está dentro do DNA do ser humano a necessidade de Deus. E aí está a felicidade. O irmão levantou a mão? Não, né? Amém. Pode continuar. Bom dia, Ieda. A Ieda tem aí uma missão aí, porque a gente, quando pega a Bíblia e começa a ler, e a gente vai olhando, né, Ieda, o que é ser feliz. E quando a gente se depara aqui com o que é ser feliz, o que Mateus escreve, é totalmente contrário, como o irmão Freitas falou, do padrão que o mundo nos oferece. A gente vê aqui, felizes os que choram. Chorar não é legal, né? Felizes os pobres de espírito. Algumas Bíblias estão humildes. Felizes o manso. Felizes os que são perseguidos. Irmão, ser perseguido é ser feliz, irmão? Ser perseguido. E aí, Eda, como que a gente vê isso aí, hein? Bom, vamos lá. Ser bem-aventurado é ser feliz, como já foi dito, certo? Só que é um paradoxo gigante com a nossa realidade. Imagina assim, a verdadeira felicidade, que é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Olha só, como é chocante, então. Então, bem-aventurado, ou seja, felizes, são os mansos e misericordiosos, os que choram, os humildes, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos. E esse conceito todo está na contramão do mundo. Está na contramão. Olha só, eu vou ler aqui o que a Bíblia YouVersion colocou, para poder exemplificar um pouco melhor o que quer dizer tudo isso. Hoje, as bem-aventuranças, pelo que o mundo vê, é da seguinte forma: bem-aventurados os ricos, bem-aventurados aqueles que passam pelo outro como um trator para alcançar o sucesso, bem-aventurados os insensíveis e não os que choram, bem-aventurados aqueles que fazem a sua vontade mesmo que fira os outros, bem-aventurados os que bebem de todos os prazeres e não os puros de coração. Esses são os felizes aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo. E o reino do mundo é todo de ponta cabeça. Mas a verdadeira felicidade está no reino de Deus. Então, o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças é vivenciar a esperança e a alegria independente das circunstâncias externas. É isso, o que é ser bem-aventurado. Então, entrando aqui, né, continuando, o pastor Rubens disse o versículo 1 e 2, vou começar então pelo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os humildes de espírito. A gente pode ver que o que é ser humilde de espírito? Ser humilde de espírito são aqueles que colocam a sua esperança e a confiança em Deus e não em bens materiais. Então, a gente não pode ter esperança que vai conseguir alguma coisa se a gente não estiver confiando que Deus vai nos dar aquilo. Então, a aplicação que a gente pode colocar é a seguinte: ser pobre de espírito é reconhecer que sem Deus somos espiritualmente vazios e não podemos nada. Na prática, isso significa viver em humildade, buscando diariamente a direção e sustento de Deus em oração e na leitura da sua palavra. Quando a gente lê lá no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, aqui não é o chorar, é o chorar profundo. Sabe quando você chora, que você sente que você perdeu as forças? É esse chorar. Não é simplesmente tocou uma música bonita e você se emocionou.
Não é isso. É aquele sentimento profundo. Um exemplo é Maria Madalena, quando foi no túmulo, visitar o túmulo de Jesus e viu que ele estava vazio. Ela chorou profundamente. Mas logo ali, Jesus a chamou pelo nome e ela foi a primeira pessoa a poder ver e testemunhar que ele estava vivo. Então, o chorar aqui é reconhecer e lamentar o pecado do mundo na nossa própria vida. E aí também o chamado para ser consolado envolve também a entrega total dessa dor a Deus, permitindo que Ele a restaure. Então, isso é a interpretação que nós podemos ter do versículo 4. Indo para o 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão ou a humildade de coração é recompensada com a promessa de herdar a terra. Então, ser manso é demonstrar humildade e submissão a Deus e aos outros, abrindo mão do orgulho e da vingança. Essa atitude nos ensina a confiar na justiça de vida, viver em paz com os outros e enfrentar adversidades com serenidade. Então, a gente vê aqui que no versículo 5, ele repete, ele faz menção ao Salmo 37, e ele repete várias vezes a ideia de que o prometido de Deus há de ser recebido com humildade, espírito da dependência e confiança. Então, aqui a gente pode usar como exemplo até Moisés. Moisés foi chamado o homem mais manso da terra. Mesmo liderando um povo tão difícil, ele enfrentou constantes queixas. Então, a gente pode ver dessa forma. No versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É isso? É isso. Porque serão fartos. Então, a fome e a sede de justiça são a busca intensa por viver de acordo com a vontade de Deus. Aqui, essa bem-aventurança nos ensina a buscar a vontade de Deus acima de tudo, rejeitando o pecado e vivendo com integridade. É um chamado para lutar contra as injustiças e confiar que Deus preencherá o nosso anseio mais profundo, moldando-nos à imagem de Cristo. Lá no versículo 7, ele coloca: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos são aqueles que oferecem o perdão. Então, praticar a misericórdia é refletir o caráter de Deus. Isso envolve perdoar quem nos ofende, demonstrar compaixão aos necessitados e ajudar sem esperar nada em troca. Como é difícil, né? É muito difícil, mas é isso. Tá? Então, Deus nos ensina que à medida que somos misericordiosos com os outros, experimentamos sua misericórdia que nos restaura e renova os nossos corações. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nossa pureza de coração, ela representa a sinceridade, a integridade, a santidade diante de Deus. Então, refletindo um coração livre de intenções duplas. É aquele se ver livre daquele falando, mas tendo a má intenção, né? Tendo um segundo sentimento em cima de todas talvez o propósito da palavra, né? É viver com integridade e sinceridade, buscando agradar a Deus. Essa pureza exige confessar os pecados e rejeitar a hipocrisia, e desejar viver uma vida santa. Deus recompensa os que têm coração puro com uma comunhão profunda e com alegria de perceber sua presença em todas as áreas da sua vida. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Os pacificadores são aqueles que promovem a reconciliação, tanto dos homens entre os homens, quanto dos homens e Deus, buscando restaurar relacionamentos quebrados. Ser pacificador é agir para trazer a harmonia e reconciliações em situações de conflito. É levar pessoas a Deus por meio da mensagem do Evangelho que restaura a verdadeira paz. Ao promover a paz, imitamos o caráter de Cristo e nos tornamos instrumentos do seu reino. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. São aqueles que sofrem perseguições por viver a vontade de Deus. Por viver a vontade de Deus, são abençoados com a garantia do reino dos céus, onde receberão a sua recompensa. Seguir a Cristo pode trazer oposição, mas essa bem-aventurança nos encoraja para permanecer firmes, sem ser perseguido com justiça, é sinal de fidelidade a Deus. Em meio às dificuldades, lembremos que as recompensas verdadeiras não estão neste mundo, mas no reino eterno preparado por Deus. Versículo 11. Isso. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui, todos esses versículos e com toda essa explicação, quem que realmente viveu tudo isso? Para a gente, aqui, Jesus, ele fala muito sobre o reino dos céus. Então, felizes são aqueles que fazem tal coisa por causa de tal coisa, né? Vão herdar, verão a Deus, alcançarão misericórdia. Então, assim, aqui nós vemos que Jesus passou por tudo isso. E ele pede aqui no início do Sermão do Monte, ele começa a fazer um paralelo de tudo aquilo que ele passou, e ele fala que mas felizes são aqueles que fazem dessa forma, porque esse é o verdadeiro reino dos céus. Se a gente tem o alvo de ir para os céus, para o reino dos céus, a gente tinha que seguir as bem-aventuranças. É muito difícil apanhar e dar outra face. É muito difícil chorar, se lamentar e aguardar um retorno, aguardar um consolo. O consolo real vem de Jesus. A gente pode ter realmente um verdadeiro amigo na terra que nos consola e nos escuta, mas o consolo verdadeiro vem de Jesus. Os mansos, as pessoas mansas, né, ele fala, os mansos herdarão a terra. Hoje em dia, quem são os mansos aqui? São os que mais são criticados, né, no nosso mundo. Você olha para a pessoa e fala, é um bobo, né, olha só, está passando por aquilo e nem retruca, né? Mas Jesus coloca, bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Então, essas são as bem-aventuranças do início do Sermão do Monte, como o pastor Rubens já falou, né, o Freitas também já confirmou, é uma série de sermões. Aqui, Jesus praticamente começou o seu ministério, né, de pregação. Ele começou o seu ministério de pregação. E, só recordando, antes, ele estava onde? Ele estava na Galileia. E por que a multidão toda o seguiu? Porque ele começou a fazer milagres. Então, começou a vir gente de tudo quanto era lugar. Galileia, as 10 cidades lá, né, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão. Então, assim, as pessoas queriam escutar mais desse Jesus. E aí, lógico, aí, ele vendo aquela multidão, ele subiu e começou a sua pregação. É isso, pastor Rubens. Opa, obrigado, Ieda, muito bom. Como a Ieda falou, o próprio Jesus, ele cumpriu todas essas etapas aí da bem-aventuranças, né? Ele foi misericordioso, manso, foi perseguido, foi pacificador,
chorou, né? Não porque ele estava... Porque muitas vezes a gente chora, o Goieda falou, né? Não é um choro qualquer. É um choro quando você reconhece a sua condição diante do Eterno. Que você é tremendo pecador, falho. E você vê o quanto pobre de espírito você é. O quanto... A minha tradução está pobre de espírito. Algumas está humilde, né? Então, o próprio Jesus passou por isso, né? No sentido de estar até ensinando, né? A multidão ali, principalmente os discípulos que andavam com ele. E nós olhando assim para bem-aventuranças, nós podemos perceber que nós, às vezes, estamos bem em algo aqui e não tão bem em outro, né? Qual dessas etapas aqui você tem mais lutas, mais dificuldades para realmente vivê-las no dia a dia? Você consegue viver todas de maneira fácil? Ou carece aí da graça de Deus, né? Para que a gente viva realmente a bem-aventuranças. Porque, com certeza, alguns irmãos têm mais facilidade em ser pacificador. Outros em ser humildes. Mas outros não têm, né? Estão naquela luta, né? Não conseguem. E a Bíblia é formidável, porque hoje nós, depois de 2000 anos, né? Mais de 2000 anos, lendo aqui, tranquilos, porque a história já é contada, a gente já sabe. Mas imagina naquela época você começar a seguir um líder, e você seguir nesse líder, e ele começa a ensinar essas coisas. Você fala, puxa vida, estou fora. Vou ser pacificador, misericordioso, manso. O manso, geralmente ele não tem ansiedade, né? É um cara... É não ser ansioso também, né? Ser manso. Mas imagine você lá sentado ouvindo essas palavras pela primeira vez. Como nós vamos seguir um líder que propõe uma coisa dessa? E naquela época, praticamente, os judeus, eles queriam tomar de novo a Palestina para eles ali, para reinar. E eles, poxa vida, a gente vai ser, né, entre aspas, aí, frouxo, parece, né? Bonzinhos, né? Mas tá bom. Mas pensa, irmãos, se você está vivendo as bem-aventuranças na íntegra. Pastor, por favor, pastor, esqueci o nome do irmão. Por favor. Gilberto, pastor Gilberto. Sim. Fique à vontade, irmão.
Amém. Amém, irmão. Obrigado. Pastor Gilberto, obrigado. Obrigado. Bom, irmãos, passar por Freitas aqui. Vamos lá, Freitas. Irmãos, como a gente está aprendendo aqui, nós somos transformados internamente. As bem-aventuranças que Jesus, como foi bem dito aqui, estava iniciando sua obra, suas pregações, ele falou sobre as bem-aventuranças. Aonde ocorrem as bem-aventuranças? Dentro, internamente aqui. Tudo que foi falado pela Ieda ali, todos os pontos foi passado versículo por versículo. Transformação interna. E para que serve a transformação interna do crente, do servo de Deus? Para que serve, irmãos? Nós somos deste mundo, sim ou não? Somos desse mundo, sim ou não? Somos desse mundo, sim ou não? Mas estamos neste mundo, não estamos? Nós estamos aqui. E é neste mundo que nós precisamos fazer a diferença. E nós somos transformados através das bem-aventuranças internamente, para que nós, como cristãos, possamos fazer a diferença onde nós estamos. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. E aí, neste mundo nós devemos fazer a diferença. E aí vemos os versículos aqui sequentes, que são os do 13 ao 16. Vocês, dos 13 ao 16, tá, irmãos? Eu vou ler aqui por causa do microfone e da gravação ali. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Tem como reverter o sal quando não salga mais? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Olha, irmãos, no Sermão do Monte, Deus fala assim, se transforma internamente. Mas aqui, ele coloca a responsabilidade nas nossas costas. Nós temos tudo isso que é prometido para a gente, mas temos também a nossa responsabilidade como cristão, como pessoas transformadas. E como que nós podemos fazer isso? Influenciando o mundo. Nós, como cristãos transformados e com todas as bem-aventuranças dentro de nós, nós temos a função de influenciar o mundo. Influenciadores têm de todas as formas, né? Hoje em dia é até uma profissão ser influenciador, né? Os adolescentes hoje não querem mais fazer faculdade. Eles querem ser influenciadores. Eles querem um celular, um TikTok, uma dança e fazer fortuna e influenciar pessoas. Mas nós, como cristãos, nós somos influenciadores verdadeiros, porque nós influenciamos o mundo para o bem. E aí vem a transição da bem-aventurança para a responsabilidade nossa, porque nós estamos nesse mundo e não somos desse mundo. Se nós não somos desse mundo, logo vai causar um atrito entre nós e o mundo. Por quê, irmãos? Se a gente prestar atenção, muitas, até evangelhos pregados por aí, dita que nós temos que ser igual ao mundo para ganhar o mundo. Vamos fazer coisas que o mundo faz para que o mundo veja em nós algo e nós possamos ganhar o mundo para Jesus. Irmãos, se nós estivermos na terra para ser igual ao mundo, não temos função. Nós somos um sal que não salga, não é? Se nós formos para... irmãos, vamos transformar nossa igreja, vamos fazer igual o mundo faz, igualzinho, que aí o mundo vai vir aqui, vai lotar tudo. Irmãos, perdemos nossa função. Não estamos influenciando, nós estamos sendo influenciados. Está escrito, não vos conformeis com o mundo. Muita gente pensa que se conformar, tudo bem, o mundo é assim mesmo. Não é. Não tomeis a forma do mundo. É diferente. Está escrito, não tomeis a forma do mundo. E aí, irmãos, quando a gente somos sal da terra e luz do mundo, o que o sal faz? E o que a luz faz, irmãos? Interessante que o sal influencia, sim ou não? Sim. A luz influencia, sim ou não? Mas eles influenciam de formas diferentes. Como que o sal influencia? Não vou falar que as irmãs vão me ajudar, porque vai ser machista, né? Mas
os cozinheiros e as cozinheiras que estão aí vão me ajudar. Como que o sal, ele influencia na comida? Quando você abre a panela, você olha a comida, você fala assim, olha aquelas pedrinhas de sal ali, tão maravilhoso. É assim que a gente faz? Mas os homens também podem ajudar. É Hã? só falar de um churrasco. Existe um churrasco sem sal? Exato. Tem. Tempero. Como que o sal tempera? Ele é visível? Não, o sal não é visível. Ele é invisível. Ele influencia de forma invisível, de forma que as pessoas não vê. Mas o sabor dele faz toda a diferença. A comida vai estar gostosa ou ruim, dependendo da quantidade do sal. Se tiver muito sal, vai estar ruim. Se tiver sem sal, vai estar ruim. No ponto, é o ideal. O sal influencia de forma que não se vê. Agora, se a gente der um pulinho para a luz, como que a luz influencia, irmãos? A gente enxerga a luz, sim ou não? Enxergamos. Se a gente olhar para aqui, a gente vê a luz. Se a gente olhar para cá, a gente está vendo a luz, porque aquela luz está refletindo aqui. Se a gente olha para a lua, a gente só enxerga a lua porque ela tem luz? Não, ela não tem, mas o sol reflete a luz nela. A luz, ela influencia a amostra. Isso é a igreja. Como que o sal age? Quais são as propriedades do sal, né? Vamos falar assim. O sal, ele faz o quê? Dá sabor. Conserva. Ou seja, não deixa apodrecer, em outras palavras, né? Ele conserva. O sal, ele gera sede. Não gera sede, é o sal? Faz a pressão subir. O sal muda o sabor, irmãos. Nós, como cristãos, agora fazendo analogia, né, nós como igreja e no mundo, nós devemos, quando somos transformados verdadeiramente, internamente, nós influenciamos o mundo também sem aparecer, sem gritar, sem bater, sem discutir política na internet e etc. Nós, com a nossa vida, no dia a dia, no trabalho, na escola, no vizinho, na mecânica, no mercado, nós somos diferentes do mundo. Aquela metamorfose lá, aquela utopia que a Ieda falou, metamorfose é a palavra que ela falou que... Hã? Paradoxo. Muito obrigado. Paradoxo, essas palavras bonitas tem que decorar para repetir. Os paradoxos que a gente tem com o mundo, a gente influencia o mundo com a nossa atitude. Quando a gente enxerga no cristão que ele é diferente, isso influencia o mundo. Quando o mundo já não está pior, porque tem aqui igreja que está aqui orando, está pregando, está levando a palavra, que está batendo de frente com o mundo. Por isso que o mundo ainda está minimamente convivível. E a luz? Qual a propriedade da luz? O que a luz faz? A luz coloca tudo à luz, coloca tudo à mostra, né? Ela mostra o que está escondido, né? Se tem algo para a gente tropeçar, quando acende a luz mostra, não é verdade? O que mais a luz faz? Mostra os defeitos. A luz, ela também não pode ser escondida. Tem como esconder a luz? Se a gente apagar, fechar a luz o máximo possível, lá a luz vai estar dentro. Um furinho que tiver, a luz vai sair. A luz não tem como esconder a luz. A luz existe e ela é mostrada. Ela mostra, ela revela. E ela direciona também. Imagine um carro de noite sem o farol. Você não vai chegar em lugar nenhum. E também, irmãos, se a gente pensar a luz de uma forma mais abrangente, a luz também causa vida. Na natureza só existe vida porque existe luz. Quem já estudou biologia, né? Fotossíntese, a famosa fotossíntese. A luz, ela é vida, ela causa vida. Então, nós, como igrejas, devemos ser sal da terra, luz do mundo. Devemos influenciar o mundo de forma silenciosa e diária e constante. Mas também devemos influenciar o mundo de forma a mostrar aquilo que está errado, a causar a diferença, a colocar a luz, a colocar visão nas coisas erradas. E que a Bíblia mostra, irmãos, mesmo que hoje a cultura, até as leis são mudadas para combater o que está escrito na Bíblia, nós, como cristãos verdadeiros e bem-aventurados, devemos mostrar, à luz da Bíblia, aquilo que está errado no mundo, para que nós possamos cada vez mais ter pessoas que tenham essa consciência e façam diferença. E aí, irmãos, o perigo está aí também. Quando a gente... Imagina essa luz aqui, irmãos.
Essa luz que está na nossa cabeça aqui. Eu e Rubão brilhando de cima para baixo e de baixo para cima. É o flash, reflete. Agora imagine se essa luz aqui começa a piscar. Ia chamar atenção, sim ou não? Sim ou não? Ia chamar atenção, não ia? Começa a piscar aqui. Começa a piscar. Aí começa aquela ali piscar. Começa aquela ali piscar. Ia incomodar, não ia? Nós, como igreja, como os líderes do mundo, nós temos que tomar cuidado, porque o mundo está olhando para nós a todos os momentos. E hoje nós estamos vendo, irmãos, vários escândalos sendo causados por igrejas que esqueceram das bem-aventuranças. Bem-aventurados mansos, os pobres, aqueles que sentem dor, e estão colocando no meio da igreja o egoísmo, a vaidade, as coisas, e causando escândalo, para que o mundo olhe para nós como luz, nós não, para eles como luz piscante. Mas quando nós, o que nós temos a ver com isso? Que quando a gente for levar o evangelho, nós temos que ter preparado, porque eles vão falar, mas aquela igreja faz isso, aquela igreja faz aquilo, aqui em Santo André está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Irmãos, isso é o quê? É quando as pessoas esquecem da transformação interna que influencia o mundo e querem influenciar o mundo sem ser transformado internamente. E aí sabe o que causa? Causa uma luz piscante. Chama atenção, mas chama atenção para o mal. Chama atenção contra o que está escrito na Bíblia. E nós, como cristão verdadeiro, que levamos a palavra, encontramos uma dificuldade acima do que deveria encontrar, porque as pessoas enxergam naquela luz piscante um mesmo tipo de cristão que nós não somos. Por isso, irmãos, o mundo jaz no maligno, mas nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas temos a obrigação, como cristão, desde a primeira pregação de Jesus, para fazer a diferença nesse mundo, e é essa a nossa função. Amém? Amém, obrigado, Freitas. Não sei se os irmãos perceberam, a questão do sal da terra e luz do mundo, ela está bem, né, no final das bem-aventuranças, né? Por que está ali? Porque Mateus coloca, logo ali no final, o discurso de Jesus, porque, veja bem, a nossa Bíblia tem divisões, mas na fala de Jesus não, foi falando as bem-aventuranças, né? E logo ele falou, olha, tem que ser sal, tem que ser luz. Porque, irmãos, você só vai ser luz e sal da terra, eu e você, se nós tivermos vivendo as bem-aventuranças. Se você não estiver vivendo, você não vai ser luz nem sal. Posso completar? Pode continuar. Aqui, no versículo 13, ele está falando para quem? Para os discípulos. Então, ele fala assim, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser sem sabor, né, insípido, lhe causar, como lhe restaurar o sabor? Então, ele fala, discípulos, fiquem atentos, vocês vão ter que iniciar essa diferença, né? E aí ele começa, aí no versículo 14, até tem um título assim, os discípulos à luz do mundo, né? Vós sois a luz do mundo, tal. O que a gente vê aqui é que toda essa felicidade, saúde, beleza, né? Sal da terra não, saúde, beleza, essas coisas, elas são passageiras, né? Que nem o Freitas falou, tem igrejas que lotam, mas são igrejas de passagem. Igrejas de passagem, a gente não quer ser uma igreja de passagem, a gente quer ser uma igreja de ficagem, né? A gente quer ser uma igreja onde as pessoas realmente reconhecem que Deus é soberano, porque só Ele pode restaurar toda a alegria, né? E o sal da terra e a luz do mundo, ele complementa essa alegria, né? Complementa essa para ser perpétuo, né? Para ser perene, para ser para sempre. Certo? Amém, amém. Então, irmãos, juntando o que a Iera falou, o que o Freitas falou, nós como cristãos, se a gente não der um tempero diferente no nosso lar, na nossa vizinhança, se a luz não refletir em nós, no nosso trabalho, no nosso serviço, não é você forçar alguma coisa, mas é você estar vivendo as bem-aventuranças. As pessoas vão ver, puxa vida, é um cara pacífico, é um cara manso, é uma mulher misericordiosa. Não é ser bobo, não é ser trouxa. O cristão,
Ele tem os seus direitos civis, ele pode buscar, ele pode reivindicar quando ele precisar. Não é ser Zé Mané, não é isso. É um cidadão. Mas nós, como cristãos, se nós não vivermos as bem-aventuranças, buscarmos viver, esquece. Você não vai temperar e você não vai iluminar. Você não vai ser luz e nem sal. Você faz de conta, né? É igual o jogador aí. Ele finge que joga e o time faz que estava sem receber. O time finge que paga, ele finge que joga. É o Vampeta, né? Tinha que ser corintiano mesmo. Então, estou brincando. Então, irmãos, que possamos olhar. Quando nós olharmos para as bem-aventuranças, entender que nós temos que nos reconhecer pobre de espírito. Pobre de espírito, como a Ieda falou, é você reconhecer que você, sendo rico ou pobre, não, tanto faz. Ser pobre de espírito ou pobre em espírito é você reconhecer que, por mais que você seja rico, você depende de Deus, da graça dele. O pobre também. É você saber que você é um miserável pecador, que amanhã, mais cedo ou mais tarde, você não está mais aqui. Você bate as botas e aí? E você reconhecendo essa condição de pobre de espírito, você vai chorar. Você vai chorar. Por que você vai chorar? Porque você está reconhecendo a sua condição. Mas o que a Ieda falou, o que a Bíblia falou? Quando você reconhece e chora, você começa a ser bem-aventurado. Uma vez chorando, você vai se tornar uma pessoa mansa, uma pessoa sem ansiedade, vai esperar em Deus. Você vai se tornar uma pessoa misericordiosa, pacificadora, uma pessoa que vai começar a ter fome e sede de justiça. E isso pode fazer de você uma pessoa perseguida. Porque o mundo, ele não quer uma pessoa que ande reta, que caminhe. Seu chefe, seu parceiro de serviço, às vezes quer que você faça coisa errada como ele. Seu marido, às vezes quer que você minta, que você faça isso, faça aquilo. A mulher, sua esposa também. Seus filhos. Você tem que ser dura com seus filhos. Falar a verdade. E às vezes você se cala, passando a mão na cabeça dele. Aí você vai colher o fruto lá, mais tarde. Então é por isso que as bem-aventuranças, é fácil viver? Não é. Como Moisés também teve dificuldade nos mandamentos lá. Mas é pela graça de Deus que nós temos que buscar e viver. Quando você começar a viver de verdade as bem-aventuranças, você vai ser sal e luz. Você vai causar impacto. Você vai fazer diferença aonde você estiver. Não sei se a Ieda tem mais alguma fala. Freitas, agradecer vocês dois. Agradecer a igreja. Deus abençoe o domingo de vocês. Amém? Até a noite. E bom almoço para vocês, em nome de Jesus. Amém? Continua orando pelo Jurandir, ele foi para o quarto, está melhor, graças a Deus, e vamos continuar orando por ele. Amém? Amém. Deus abençoe.